Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto. Nós estamos na primeira parte, estamos estudando música celeste. Hoje nós vamos estudar já só a observação em relação à música celeste, né? Que foram as orientações dos espíritos, esse final. E aquele caso em particular daquela jovem, né? Quando lias a tua filha a passagem do livro dos espíritos referente à música celeste, ela se mantinha em dúvida. Não compreendia que no mundo espiritual pudesse haver música. Então, as observações serão em torno dessa fala desta jovem, que depois ela obteve uma resposta dos espíritos, em que ela, no momento do sono, que é aquele transe sonambúlico, foi dito tudo a ela, foi apresentado, ela foi para um lugar super, né, de espíritos nobres, mas quando ela voltou ao corpo, ela não lembrou de absolutamente nada. Então, as pessoas, se ela não vai lembrar de nada, né, de que adiantou, né? E aí ele fala da intuição que ela vai ter. E aí o professor Allan Kardec aproveita e vai comentar. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pelo nosso querido amigo Tarcísio. Vamos envolvê-lo. Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos para agradecer mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade de entender mais os Teus ensinamentos, que possamos, Senhor, praticar no nosso dia a dia, não ficar apenas em palavras, em estudo. Iluminar todos os corações que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, com uma espiritualidade amiga que participa e contribui para o nosso ensinamento. Assim, Pai, somos felizes por agradecer e por entender que Tu estás conosco sempre. E assim, queremos que a cada dia possamos dar um passo em Tua direção, iluminar e orientar todos aqueles que ainda estão arraigados ao mal, que não entendem Tuas leis ou não querem entendê-las, porque estão muito longe do Teu amor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Que assim seja. Obrigada, meu amigo. Vamos nós, então? Então vamos ver a observação do professor Allan Kardec em torno do texto de São Luís, né? Que foi São Luís que explicou. Agora vamos ver o comentário de Kardec. Perguntar-se-á, talvez, que convicção pode ter resultado para aquela moça do que lhe foi dado ouvir, visto que de nada se lembra, se, no estado de vigília, os detalhes se apagaram da sua memória, o espírito se recorda. Ficou-lhe uma intuição bastante para modificar suas ideias. Em vez de fazer-lhe oposição, ela aceitará sem dificuldade as explicações que lhe foram dadas, porque as compreenderá e intuitivamente as reconhecerá de acordo com o seu sentimento íntimo. Existem pessoas que você fala sobre a reencarnação, a pessoa tem uma facilidade tamanha de compreender o lógico, o óbvio. A pessoa não é verdade. Por quê? Porque ela carrega dentro de si já essa intuição. Porque ela já estudou isso no mundo espiritual, ela já sabe disso. Então ela só o quê? Lembra. Tudo que foi falado para ela no mundo espiritual, ao retornar ao corpo, ela não vai lembrar. Mas quando for tocado nesse assunto da música, e que foi explicado para ela, ela vai aceitar com a maior naturalidade. Ela diz, é verdade, faz sentido. Diferente do primeiro momento que o pai dela leu o texto de O Livro dos Espíritos, e ela discordou totalmente. Ela disse assim,
ela se mantinha em dúvida, ela tinha dúvida em relação. Mas uma vez que ela foi levada no mundo espiritual, voltar, quando o pai dela tocar nesse assunto, que lê o livro dos Espíritos, ela vai dizer, é verdade, isso faz sentido. Quantas pessoas, ao lerem o livro dos Espíritos, não têm uma leve impressão de que estão apenas recordando? Que nada daquilo dali é uma novidade, mas uma lógica. É como se fosse assim, eu estava buscando isso aqui. Eu particularmente, né? Por isso que eu amo estudar. Porque quando eu vou estudando, digo, é verdade, que legal. Você tem aquela sensação de estar recordando e não de que aquilo está chegando de paraquedas pela primeira vez na tua vida. Então é por isso que nós temos que respeitar quando as pessoas não conseguem entender. Não, isso não entra na minha cabeça. Você diz, tudo bem, não vai forçar. Porque a pessoa de repente ainda não teve contato com isso. Mas tia, ela já não reencarnou várias vezes? Já, mas lembra que várias pessoas reencarnam sem ter tido lucidez de mundo espiritual. Nós já estudamos isso. A pessoa desencarna, está no mundo espiritual em estado de perturbação, 10, 20, 30, um século em processo ali de perturbação, e é programada uma nova reencarnação sem a pessoa ter tido consciência de mundo espiritual. Então, quando a gente lê as obras de André Luiz, que vê André Luiz estudando, que vê aquela reunião, aquela atividade, a gente não pode generalizar que todos os terrícolas vivem aquela situação, não. Nós já verificamos que vários estão em estado de perturbação. No livro Os Mensageiros, quando nós vamos estudando, eu acho que é ali com a Ismália que nós estamos, inclusive, agora estudando esse pronto-socorro. Mais de 2.000 almas ali em estado de pesadelo profundo. Você olhava, eles estão em sono. Mas quando André Luiz se aproximou, que entrou no psiquismo de cada um, eles estavam vivendo um verdadeiro tumulto psíquico. Eu me recordo de uma que foi muito dolorosa. Ela matou o esposo, cortou o esposo todinho e colocou no saco de lixo. Para você ver, esse negócio é antigo, viu? Hoje é maleta, né? Mas o povo já anda fazendo isso há um tempo. E ela levou para o trilho do trem e colocou ali para ser esmagado ali, né? Destruído. Então ela estava ali e ela via aquela cena constantemente. Ela estava ali naquele... Quem olhasse, ele estava em estado de sono. Mas se entrasse no psiquismo, ela estava vivendo um verdadeiro inferno. Entende? Então é isso que a gente tem que compreender. Então, se a pessoa não tem consciência de mundo espiritual, como é que você quer que no mundo físico, ela é encarnada, você vai falar de mundo espiritual e reencarnação, a pessoa vai entender? Não vai. Ela não tem isso no arquivo dela. Isso não faz lógica dentro dela. Entende? Então ele diz aqui, olha, se no estado de vigília os detalhes se apagaram da sua memória, o espírito recorda, ela, o espírito. Ficou-lhe uma intuição bastante para modificar suas ideias. Em vez de fazer-lhe oposição, a colocação do pai, no caso, ela aceitará sem dificuldade as explicações que lhe foram dadas, porque as compreenderá intuitivamente e as reconhecerá de acordo com o seu sentimento íntimo. Então, o que o Kardec comenta aqui? Se a pessoa não entende, não dá conta, porque ela não carrega nenhuma lembrança, ela não tem como compreender realmente. O que se passou neste fato isolado, pelo espaço de alguns minutos, durante a breve excursão que o espírito da moça realizou pelo mundo espiritual, é igual ao que ocorre no intervalo de uma existência a outra. Quando o espírito que encarna possui luzes sobre um assunto qualquer, ele se apropria sem dificuldade de todas as ideias referentes a esse assunto, embora, como homem, não se recorde de maneira porque as adquiriu. Então é como se fosse assim, quando ele diz homem, é o ser encarnado. Então, como espírito, aprendeu muita coisa. Quando volta ao corpo, no estado hominal, como homem ele não lembra, mas ele carrega uma intuição. Quando ele se deparar com aqueles conhecimentos, aciona a intuição dentro dele e ele consegue compreender com muita facilidade. Por exemplo, eu amo violino. E me arvorei durante alguns anos a treinar o violino. E quando eu comecei a fazer as primeiras aulas, o professor disse assim, disse assim,
É impressionante a tua facilidade com o violino. Então, óbvio que esse amor é de hoje. Esse amor é antigo. E o violino não é um instrumento, são 2 instrumentos, porque é o arco e o próprio violino. É difícil de tocar o violino. E eu consegui aprender com muita facilidade. E eu disse para ele, mas eu sei, professor, que eu estou apenas relembrando. Aí ele olhou para mim e disse, qual a sua religião? Aí ele disse, eu sou espírita. Ele disse, eu também. Aí pronto, você imagina, né? Meu professor também era espírita. E tive que parar por conta das dores, né? Nos 2 ombros, que eram insuportáveis. Realmente não teve como continuar. De não conseguir dormir à noite. Então, a gente percebe quando a gente carrega uma facilidade para determinada área. Isso quer dizer o quê? Eu sei isso, eu domino isso. Eu estou apenas o quê? Recordando. É por isso que a gente fala que as reencarnações, elas são solidárias. O que eu aprendi outrora, eu não vou perder. Ela fica apenas ali guardado. Uma vez isso acionado, a facilidade de aprender aquilo é muito grande. Entende? Cozinha, eu adoro cozinhar. Eu já tenho certeza que eu já fui uma negona assim da beira do fogão, sabe, de mexer aqueles caldeirão. Eu adoro estar ali na beira do fogão, de touca na cabeça, de avental. Eu acho isso o máximo. E tenho facilidade com a cozinha. Por quê? Já vivi essa experiência. Quem de nós já não viveu a experiência, até mesmo como escravo aqui no nosso próprio país? Então são lembranças, são coisas que a gente traz dentro da gente e que uma vez se deparando com aquilo, a gente apenas aciona. Entende? Ao contrário, as ideias para cuja assimilação ainda não se acha maduro, dificilmente entram no seu cérebro. É vero? Não entra, não dá conta. Não dá conta. É por isso que às vezes se diz assim, olha, não adianta forçar. Às vezes uma mãe quer porque quer que a filha seja bailarina. Não tem jeito. Ou quer porque quer que faça uma determinada área. Não tem jeito. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender quais são as necessidades de cada criatura, aquilo que ela traz dentro de si, não é verdade? Assim se explica a facilidade com que certas pessoas assimilam as ideias espíritas. Olha o campo que ele vai entrar agora. Em tais pessoas, essas ideias nada mais fazem que despertar as que elas já possuíam. Isso está dentro dela, apenas desperta. São espíritas natos, como outros são poetas, músicos ou matemáticos. Compreendem logo as primeiras palavras e não necessitam de fatos materiais para se convencerem. Porque algumas pessoas, para se convencerem, precisam ver. Por isso que Jesus diz, feliz daquele que conseguiu crer sem ter visto. Então, alguns precisam ver a mesa balançar, os copos mexerem, precisam, para começar. Isso talvez não é uma segurança de que ele vai compreender e aceitar. Porque diz o próprio professor Allan Kardec, no livro dos Médios, que a pior forma de você espiritizar alguém, vou usar esse termo, de fazer com que a pessoa estude a doutrina espírita, é começando pelos fenômenos. Essa é praticamente a garantia de que tudo vai dar errado. A forma mais coerente e certa é através do estudo racional e lógico, não é verdade? Então ele diz aqui, compreendem logo as primeiras palavras e não necessitam de fatos materiais para se convencerem. É incontestavelmente um sinal de adiantamento moral e de desenvolvimento espiritual, né? Na comunicação acima se lê, abre aspas, agradecer a Deus os favores com que ela é cumulada, que suas bênçãos se derramem sobre este médio ditoso, ou seja, feliz entre tantos outros, fecha aspas. Comenta Kardec. Poder-se-ia supor que estas palavras indicam a concessão de um favor, uma preferência, um privilégio, quando o Espiritismo ensina que, sendo Deus soberanamente justo, nenhuma de suas criaturas é privilegiada e que ele não facilita o caminho mais a uns do que a outros. Sem nenhuma dúvida, a mesma senda está aberta a todos, embora nem todos a percorram
com a mesma rapidez e com o mesmo resultado. Nem aproveitem igualmente as instruções que recebem. O espírito da moça em questão, apesar de jovem como encarnado, certamente já vivera muito e progredira bastante. Depois ela ter sido levada a essas atmosferas, né? Os espíritos bons, achando-a dócil aos seus ensinamentos, se comprazem em instruí-la, como faz o professor ao aluno em quem descobre boas disposições. É nesse sentido que o médio é ditoso entre muitos outros, que, para o seu adiantamento moral, não colhem nenhum fruto da mediunidade de que são dotados. Não há, pois, neste caso, nem favor nem privilégio, unicamente uma recompensa. Se o seu espírito deixasse de ser digno dela, logo seus bons guias o abandonariam e ele se veria cercado de uma multidão de espíritos maus, né? Porque não é uma questão de escolha, é uma questão de sintonia. Você vai perder tempo ao lado de quem não quer ser ajudado? Não vai, né? Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Existem pessoas que você fala sobre a reencarnação, a pessoa tem uma facilidade tamanha de compreender o lógico, o óbvio. A pessoa não é verdade. Por quê? Porque ela carrega dentro de si já essa intuição, porque ela já estudou isso no mundo espiritual, ela já sabe disso. Então ela só o quê? Lembra. Quantas pessoas, ao lerem o Livro dos Espíritos, não têm uma leve impressão de que estão apenas recordando? Então é por isso que nós temos que respeitar quando as pessoas não conseguem entender. Várias pessoas reencarnam sem ter tido lucidez de mundo espiritual. Então, se a pessoa não tem consciência de mundo espiritual, como é que você quer que no mundo físico, ela é encarnada, você vai falar de mundo espiritual e reencarnação, a pessoa vai entender? Não vai. Se a pessoa não entende, não dá conta, porque ela não carrega nenhuma lembrança, ela não tem como compreender realmente. A gente tem que entender quais são as necessidades de cada criatura, aquilo que ela traz dentro de si, não é verdade? Diz o próprio professor Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que a pior forma de você espiritizar alguém, vou usar esse termo, de fazer com que a pessoa estude a doutrina espírita, é começando pelos fenômenos. Essa é praticamente a garantia de que tudo vai dar errado. A forma mais coerente e certa é através do estudo racional e lógico, não é verdade? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.